Você já sentiu aquela sensação inexplicável de que alguém está te observando, mesmo quando não há ninguém por perto? Imagine estar no meio do carnaval, cercada por milhares de pessoas, música alta, luzes piscando, risadas por todos os lados, e ainda assim sentir um medo tão profundo que seu corpo inteiro entra em alerta. Foi exatamente isso que aconteceu com Camila. Tudo começou como uma noite comum de festa, até que ela percebeu um homem parado no meio da multidão, imóvel, apenas olhando para ela. Ele não dançava, não falava, não se misturava, só observava. E quanto mais ela tentava fugir, mais ele parecia sempre saber exatamente onde ela estava. O pior não foi a perseguição, foi descobrir que mesmo depois daquela noite terminar, a sensação de estar sendo observada nunca mais foi embora, e o que ela viu naquela madrugada mudou sua vida para sempre. Meu nome é Camila, e até aquele ano o carnaval sempre foi para mim sinônimo de liberdade. Era o único período em que eu me permitia esquecer preocupações, dançar sem hora para parar e me sentir segura no meio da multidão. Na primeira noite, eu estava com 2 amigas em um bloco enorme, daqueles em que você mal consegue dar 3 passos sem esbarrar em alguém. A música vibrava no peito, as luzes piscavam e tudo parecia exatamente como deveria ser. Até ele aparecer. Ele surgiu do nada, como se já estivesse ali me observando há algum tempo. Era alto, bem vestido para um ambiente tão bagunçado e tinha um sorriso tranquilo demais para alguém no meio daquela euforia. Disse que se chamava Renato, e a forma como falou meu nome depois que me apresentei me causou um arrepio estranho, como se ele estivesse testando o som daquilo, memorizando. A conversa começou normal, leve, mas percebi que ele não desviava o olhar nem por um segundo. Era como se ele não estivesse apenas conversando, e sim avaliando cada reação minha. Poucos minutos depois, ele inclinou a cabeça e falou em tom baixo que tinha uma festa privada, ali perto, um lugar mais confortável, sem empurra-empurra, sem gente estranha. Disse que eu seria muito bem tratada lá. Eu ri tentando manter o clima leve e recusei, mas naquele instante algo mudou no rosto dele. O sorriso continuou, porém os olhos ficaram completamente frios, vazios, como se a recusa tivesse acendido algo silencioso e perigoso dentro dele. Naquela noite eu tentei ignorar o desconforto, dizendo a mim mesma que era apenas mais um homem inconveniente do carnaval. Afinal, em meio a tanta gente, abordagens estranhas acontecem o tempo todo. Continuei dançando com minhas amigas, fingindo que nada havia acontecido, mas algo dentro de mim não se acalmava. Era uma sensação silenciosa, como um alerta interno insistindo que eu não deveria baixar a guarda. Em vários momentos, sem perceber, meus olhos começavam a procurar por ele no meio da multidão. E foi justamente quando pensei que já estava sendo paranoica demais que o vi novamente. Ele estava parado do outro lado da rua, completamente imóvel, como se não estivesse ali para se divertir, mas apenas para observar. Não dançava, não conversava, não segurava bebida alguma. Só olhava, e quando nossos olhos se encontraram, ele não desviou. Pelo contrário, abriu lentamente aquele mesmo sorriso tranquilo, só que agora havia algo perturbador nele. Era um sorriso sem emoção, vazio, como se estivesse satisfeito por ainda conseguir me enxergar ali. Meu estômago embrulhou na hora. Tentei fingir que não tinha visto. Virei o rosto e puxei assunto com minhas amigas, mas a sensação piorou. Era como se tivesse acendido uma luz de alerta dentro da minha cabeça. Eu não conseguia explicar, mas sentia com uma certeza assustadora que aquilo não era coincidência. Ele não tinha me encontrado por acaso. Ele estava me seguindo. Depois daquele momento, eu já não conseguia mais aproveitar a festa. A música continuava alta, as pessoas pulavam, riam, cantavam, mas para mim tudo parecia distante, como se eu estivesse dentro de uma bolha de tensão. Eu sentia o coração bater rápido, mesmo sem estar dançando. Era um medo silencioso, difícil de explicar, porque ele não tinha feito nada diretamente contra mim. E ainda assim minha intuição gritava que havia algo muito errado. Em certo momento, minhas amigas quiseram atravessar a rua para seguir outro trio elétrico. E quando olhei novamente, ele não estava mais lá. Por alguns segundos senti um alívio enorme,
como se tivesse conseguido escapar daquela sensação sufocante. Respirei fundo, tentei relaxar e comecei a acreditar que talvez ele tivesse desistido. Mas esse alívio durou muito pouco. Quando atravessamos para a outra rua, senti alguém passando muito perto de mim, próximo até demais. Foi rápido, quase imperceptível, mas suficiente para que um arrepio gelado percorresse minha espinha inteira. Virei a cabeça imediatamente. E lá estava ele, a poucos passos atrás. Ele não falava nada, não corria, não fazia movimentos bruscos. Apenas caminhava no mesmo ritmo que eu, mantendo a mesma distância, com aquele olhar fixo que parecia atravessar meu corpo. Naquele instante, tive certeza absoluta de uma coisa. Ele não estava apenas coincidindo comigo. Ele estava me perseguindo. Foi nesse momento que o medo deixou de ser apenas uma sensação e se transformou em algo físico, verdadeiro, quase sufocante. Meu corpo reagiu antes mesmo da minha mente conseguir processar tudo. Minhas mãos ficaram geladas, minha respiração curta, e eu comecei a sentir aquele aperto estranho no peito que só aparece quando sabemos, lá no fundo, que estamos em perigo. Tentei agir naturalmente para não assustar minhas amigas, mas meus olhos não conseguiam parar de vigiar cada movimento dele, e o mais perturbador era justamente isso. Ele não fazia absolutamente nada, não gritava, não se aproximava demais, não tentava falar comigo novamente. Apenas caminhava atrás, sempre na mesma distância, sempre no mesmo ritmo. Era como se estivesse esperando alguma coisa, como um predador silencioso que não tem pressa porque sabe que a presa, em algum momento, vai cansar. Em determinado instante, paramos perto de uma barraca para comprar água e foi quando percebi algo que me deu uma sensação de enjoo na barriga. Ele também parou, não muito perto, mas o suficiente para que eu visse claramente seus olhos fixos em mim. Ele inclinou levemente a cabeça, como se estivesse analisando cada reação minha, e então, bem devagar, sorriu. Não era um sorriso amigável, era um sorriso frio, calculado, como se dissesse sem palavras: eu ainda estou aqui e não vou embora. Depois daquele sorriso, algo dentro de mim quebrou completamente. Já não era mais possível fingir que aquilo era coincidência ou paranoia. Eu sentia com uma clareza assustadora que aquele homem estava esperando o momento certo para agir. Minhas amigas perceberam que eu não estava bem e perguntaram o que estava acontecendo. Foi difícil explicar, porque parecia absurdo dizer em voz alta que alguém simplesmente me observava o tempo todo sem fazer nada. Mesmo assim, reuni coragem e contei tudo. No instante em que elas olharam discretamente para trás e também o viram parado, imóvel como uma sombra grudada na multidão, o clima mudou. A alegria do carnaval desapareceu para nós em segundos. Decidimos sair dali e procurar um lugar mais iluminado e movimentado. Caminhamos rápido, tentando nos misturar às pessoas, mas cada vez que eu olhava para trás, ele continuava lá. Não corria, não falava, apenas seguia. Aquela calma dele era o que mais assustava. Era como se ele tivesse certeza de que não precisava fazer esforço algum, porque, de alguma forma, ele já tinha controle da situação. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar nos meus ouvidos. E pela primeira vez passou pela minha cabeça um pensamento que me gelou completamente. E se ele não estivesse apenas me seguindo, mas planejando alguma coisa? Tentamos nos manter perto das áreas mais cheias, onde havia luz, música e policiais circulando, mas nem isso conseguia me acalmar. Eu já não ouvia direito as marchinhas, não prestava atenção nas pessoas dançando. Minha mente estava totalmente focada nele. Era como se todos os outros rostos ao redor tivessem desaparecido e só existisse aquela presença silenciosa me observando. Em determinado momento, subimos para um pequeno camarote improvisado, de onde dava para ver a multidão lá embaixo. Pensei que finalmente estaria segura por alguns minutos. Apoiei as mãos no parapeito e comecei a procurar entre as pessoas, tentando confirmar se ele ainda estava ali. No início não o encontrei e senti um breve alívio. Meu peito relaxou pela primeira vez em horas. Mas então, meus olhos pararam em um ponto específico da rua, e ali estava ele, parado sozinho,
completamente imóvel no meio do fluxo de gente. Ele não olhava para o trio elétrico, não olhava para as outras pessoas, ele olhava apenas para cima, para mim. Aquele instante foi pior do que qualquer perseguição, porque percebi que mesmo quando eu tentava me esconder, mesmo quando achava que estava fora do alcance dele, ele sempre sabia exatamente onde eu estava. E naquele momento, uma certeza aterradora invadiu minha mente. Eu não estava fugindo dele, eu estava sendo caçada. Naquele instante, o pânico tomou conta de mim de uma forma que nunca tinha sentido antes. Não era apenas medo, era uma sensação primitiva, como se meu próprio corpo estivesse tentando me avisar que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Afastei-me do parapeito do camarote com as pernas tremendo e disse às minhas amigas que precisava ir embora imediatamente. Minha voz saiu fraca, quase irreconhecível, e elas perceberam na hora que não era exagero. Descemos as escadas apressadas, atravessando um corredor estreito e mal iluminado que ficava nos fundos do espaço. O som da música ficou abafado atrás de nós e pela primeira vez naquela noite, o silêncio tomou conta. Era um silêncio pesado, estranho, o tipo de silêncio que faz a gente ouvir até o próprio coração batendo. Foi então que escutamos passos, lentos, firmes, ecoando atrás de nós. Meu corpo congelou por um segundo e um frio percorreu minha espinha inteira. Não precisei olhar para saber quem era. Minhas amigas também perceberam, porque começaram a andar cada vez mais rápido, até que, sem percebermos, já estávamos praticamente correndo. E então, no fim do corredor, quando a luz falha de um poste iluminou o chão, a sombra dele apareceu primeiro, longa, distorcida e cada vez mais próxima. Quando vi aquela sombra se aproximando, meu corpo entrou em estado de puro desespero. Não pensei, não analisei, apenas corri. Minhas amigas dispararam na frente gritando, e eu tentei acompanhá-las, mas tudo parecia acontecer em câmera lenta. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. O ar parecia pesado, como se estivesse preso dentro do meu peito. Em meio à correria, acabei tropeçando em algo no chão. Um folião caído, provavelmente bêbado, e caí com força, sentindo a dor subir pelas minhas pernas. Minha bolsa se abriu, o celular deslizou para longe e por alguns segundos eu fiquei ali, vulnerável, tentando me levantar enquanto minhas mãos tremiam sem controle. Foi nesse momento que senti algo que nunca vou esquecer, a presença dele logo atrás de mim. Não precisei olhar para saber que ele estava perto demais. Eu sentia. Era como se o ar ao meu redor tivesse mudado, ficado mais frio, mais pesado. Ouvi passos parando a poucos metros e por um instante tive certeza absoluta de que ele iria me agarrar. Aquele segundo pareceu durar uma eternidade, mas, movida por puro instinto, consegui me levantar de um salto e voltei a correr sem olhar para trás, com a sensação horrível de que a qualquer momento sentiria suas mãos tocando meus ombros. Eu continuei correndo sem parar até minhas pernas praticamente cederem. Minha respiração era curta, desesperada, e minha visão estava turva pelas lágrimas e pelo pânico. Foi quando avistei um pequeno grupo de foliões mais afastados da multidão, pessoas que pareciam sóbrias, conversando perto de um carrinho de bebidas. Sem pensar duas vezes, corri na direção deles e comecei a pedir ajuda, quase sem conseguir falar. Minha voz saía meio falhada e eu mal conseguia explicar o que estava acontecendo. Ao perceberem meu estado, eles me cercaram imediatamente, perguntando quem estava me perseguindo. Foi só então que tive coragem de olhar para trás, e o que vi me deixou ainda mais perturbada. Não havia ninguém, nenhum sinal dele, nenhuma sombra, nenhum movimento estranho. Era como se ele simplesmente tivesse desaparecido no ar no exato momento em que eu me aproximei de outras pessoas. Mesmo assim, aqueles desconhecidos decidiram me acompanhar até uma avenida principal onde havia policiais. Tentei explicar tudo, descrever o homem, as roupas, o olhar, mas quanto mais eu falava, mais parecia que minha história soava confusa, impossível de provar. E até hoje, o pior não é lembrar da perseguição, é lembrar daquela sensação constante de estar sendo observada.
Porque mesmo depois do carnaval ter acabado, ainda existem noites em que acordo assustada, com a nítida impressão de que há alguém parado no escuro do meu quarto, apenas me observando em silêncio.